Será que ter um passaporte europeu facilita para admissão em uma faculdade na Europa? Seja para fazer uma pós-graduação, uma graduação aqui no Velho Continente? Muita gente acha que é exatamente isso. Se você tem um passaporte europeu, muita gente acha que é menos burocracia, o custo é menor e ainda tem mais vantagens. Mas será que realmente é assim? Será que você, brasileiro, com um passaporte europeu, tem as portas abertas para sua vida acadêmica aqui na Europa? No vídeo de hoje eu vou explicar como funciona faculdade na Europa para brasileiros que possuem um passaporte europeu e o que realmente muda em todo o processo. Vem comigo! Meu nome é Paulo Santiago, sou consultor educacional internacional. Já ajudei centenas de brasileiros como você, inclusive quem tem passaporte europeu, a ingressar em diversas universidades do Velho Continente. Se você está perdido em qual país escolher, está perdido em relação a qual curso é mais interessante para o seu perfil, fala comigo que vai ser um prazer te ajudar a chegar ao seu objetivo acadêmico aqui no Velho Continente. Imagina o João, ele sempre quis estudar na Europa e sempre pensava que o processo era burocrático e muito caro. Um dia o João, conversando com a sua avó, descobriu que o seu bisavô veio da Itália para o Brasil. E aí veio a pergunta, será que ele tinha direito à cidadania italiana? Depois de muita papelada, muito esforço, o João conseguiu o seu passaporte vermelho. E de repente, várias portas se abriram. Mas será que o João realmente pode ingressar em uma faculdade da Europa sem esforço? O que muita gente não sabe que, de acordo com o IBGE, a maioria dos brasileiros tem ancestralidade europeia. É isso aí, são mais de 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil. E sem falar dos alemães, sem falar dos portugueses. Ou seja, muitas pessoas têm direito a um passaporte europeu. Mas será que o passaporte facilita mesmo para você? Imagine você na Disneylândia, você lá todo animado, se divertindo e quer ir muito na montanha-russa. E aí você descobre que não tem altura mínima para andar no brinquedo. Ou seja, só ter o ingresso da Disneylândia não basta, você precisa atender aos critérios. E é exatamente assim que uma faculdade na Europa funciona. Ter cidadania pode te colocar em uma categoria diferente, mas mesmo assim você precisa passar pelo processo de admissão como qualquer outro estudante do continente. Inclusive, existem países em que você, com passaporte europeu, precisa fazer um exame nacional, como o caso de Portugal, se desejar estudar no país com o passaporte vermelho. É muito importante você entender que o processo de admissão para quem tem o passaporte brasileiro e para quem tem o passaporte europeu é basicamente o mesmo. As exigências, o histórico escolar, as cartas, tudo vai funcionar de maneira muito similar. E pode haver uma pequena diferença se você vai fazer uma graduação ou se faz uma pós-graduação. A pós-graduação geralmente é mais nivelada. Qualquer brasileiro com ou sem o passaporte europeu precisa atender os mesmos requisitos. Agora, já a graduação, isso pode variar bastante, porque países podem ter regras, sobretudo em relação ao exame nacional ou o exame que estudantes fazem após a conclusão do ensino médio, pode ser um pouco diferente. Mas você vai falar com a gente explica melhor essa situação para você, dependendo de onde quer estudar. E agora, o custo da faculdade, será que é o mesmo? Qual é a diferença? Imagine que você vai a um restaurante chique,
E no cardápio você vê duas listas de preços. Uma para clientes normais e outra com descontos para aqueles que são membros do grupo de fidelidade daquele restaurante. Agora adivinha, quem tem passaporte europeu entra no grupo exclusivo de descontos da universidade. Em vários países da União Europeia, cidadãos europeus pagam muito menos e em alguns países nem pagam. Como é o caso da Suécia, por exemplo. Quer estudar de graça? Vai para a Suécia. Países como a Holanda, países como a Noruega, Dinamarca oferecem descontos incríveis para você que tem a cidadania europeia. E não para por aí, você pode ter acesso a financiamentos exclusivos para cidadãos europeus, como é o caso da Holanda. Isso pode acontecer, mas depende de uma série de circunstâncias. Tá vendo? Mais um motivo para você correr atrás do seu passaporte europeu e estudar na Europa. Agora, a maior vantagem de todas. Se você tem passaporte europeu, você simplesmente não precisa de visto em nenhum país da Comunidade Europeia. Existem países na Europa que não são parte da Comunidade Europeia, como por exemplo o Reino Unido. Isso significa que você tem muita liberdade. Você pode morar, você pode trabalhar, você pode transitar livremente. Quando você chega a um aeroporto europeu, geralmente você vê duas filas. Uma fila para cidadãos não europeus e outra fila para cidadãos europeus, em que você só escaneia o passaporte e entra, não fala com ninguém, não precisa dar satisfação para ninguém. Se você tem um passaporte europeu, você pode chegar aqui na Europa amanhã, tranquilo, sem burocracia, sem dificuldades. Então, sim, ter um passaporte europeu significa muitas, mas muitas vantagens para você. Eu, pessoalmente, atendo dezenas de brasileiros com passaporte europeu que desejam estudar na Europa e ingressar no mercado de trabalho. Uma pós-graduação, ela amplia muito as suas possibilidades dentro do mercado. E como disse, você não precisa depender de visto, nada disso. É muito simples e você paga muito pouco dependendo da estratégia que vá colocar em prática. E por isso eu tenho programas de mentoria para ajudar você. Clica no link abaixo, fale com uma de nossas consultoras, sem compromisso, e entenda como seu passaporte europeu te coloca em uma posição de vantagem em vários países da Europa. E veja esse vídeo aqui, ó, que complementa muito do que eu falei agora. Um grande abraço e até a próxima!